Havendo quórum legal, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 19ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Tirso para que faça a leitura do artigo 11 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Senhores vereadores, cópia da ata da 18ª reunião ordinária foi enviada a todos via correio eletrônico e, desta forma, coloco em discussão única a ata da 10ª reunião ordinária. Coloco em votação a ata da 18ª reunião ordinária, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 18ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 31, de 2013, Diese Gapri, encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente encaminhamos em apenso os projetos de lei números 38 e 39, com as respectivas justificativas. Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de lei número 38/13 do Executivo Municipal autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação São Bento Handebol Clube. Projeto de lei número 39/13 do Executivo Municipal autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação São Bentense de Voleibol. Ofício número 167/2013 do GAPRE, senhor presidente, com base nas informações repassadas pelo Departamento de Trânsito Urbano, DETRU, segue as informações solicitadas atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 170/2013 do GAPRE, senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação número 15/2013, oriundo dessa Casa de Leis, anexamos o memorando 155/2013 da Secretaria Municipal de Saúde, onde a mesma fornece os esclarecimentos solicitados atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 171/2013 do GAPRE, senhor presidente, em resposta às indicações números 98 e 191/2013, segue as informações solicitadas. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 172/2013 do GAPRE, senhor presidente, em resposta às indicações 184, 185, 186, 188, 189 e 190 de 2013, seguem as informações solicitadas. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 175/2013 do GAPRE. Prezado senhor, a seguir apresenta-se resposta ao requerimento de informações número 16, subscrito pelo vereador Peter Alexandre Knoibiller. Segue assinado pelo prefeito Fernando Turic. Ofício número 180/2013 do GAPRE, senhor presidente, em resposta ao requerimento número 9/2013 e indicação mirim número 16/2013, oriundos dessa Casa de Leis, informamos e segue as informações atenciosamente Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício GAPRE 181/2013. Prezado senhor, convidamos Vossa Senhoria para participar nos dias 8 e 9 de maio da 5ª Conferência Municipal da Cidade, no auditório da Secretaria de Educação, no Centro Administrativo, com início às 8 horas. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 232/2013 do SAMAI de São Bento do Sul, ao presidente, envio balancete mensal. Encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência o balancete de verificação mensal referente ao mês de fevereiro de 2013 dessa autarquia. 8 anexos, respeitosamente, Osmar Telma, diretor-presidente. Ofício número 236, de 2013, do SAMAI de São Bento do Sul, ao presidente, envio de balancete mensal. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência o balancete de verificação mensal referente ao mês de março de 2013 desta autarquia. 8 anexos, respeitosamente, Osmar Telma, diretor-presidente. Projeto de lei número 12/13 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão.
Fica autorizado o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, a estender o benefício de gratificação de classe aos profissionais que menciona e ao pagamento de vale-alimentação aos professores contratados em caráter temporário. O requerimento número 12 de 2013, de Mar Geraldo Salomão, solicitando serviços de pintura na travessa de pedestres da rua Antônio Quesimodel com SC 301, sob o viaduto na rotatória, bairro Oxford. Indicação número 237/13, de Mar Geraldo Salomão, solicitando a colocação de tubos na rua Paulo Ribel, no bairro Schramm. Indicação número 238/13, de Mar Geraldo Salomão, solicitando providências quanto ao excesso de pó na rua Harry Fitzenreuter, no bairro Centenário. Indicação número 239/13, Claudiomar Votroba, solicitando a desobstrução da boca de lobo na rua Evaldo Jungton, 214, no bairro Serra Alta. Indicação número 240/13, Claudiomar Votroba, solicitando a instalação de placas de denominação de ruas nas ruas Amando Kister, Concílio de Oliveira e Jorge Schreiner, no bairro Serra Alta. Indicação número 241/13, Claudiomar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaiamento da rua Urca, no bairro Colonial. Indicação número 242/13, de Márcio Drevik, solicitando a instalação de placa de identificação na rua Alberto Torres, em frente ao cemitério, no bairro Rio Vermelho Povoado. Indicação número 243/13, Márcio Drevik, solicitando a instalação de placa de identificação na rua Bento Baum, lateral da estrada Alberto Torres, no bairro Centenário. Indicação número 244/13, Márcio Drevik, sugerindo a pavimentação na rua Leopoldo Handing, no bairro Brasília. Justificativas ao pedido de vistas ao PL, Projeto Legislativo 10/13. Senhor presidente, senhores vereadores, do gabinete do vereador Geraldo Weiermann, informo que, em relação ao pedido de vistas PL 10/13, feito verbalmente na última sessão ordinária em 29 de abril, e em pauta para a primeira discussão na sessão de 6 de maio, estamos concluindo uma emenda modificativa, propondo alterações e aguardando uma conversa com o presidente desta Casa de Leis, e que será apresentada antes da segunda discussão do referido projeto. Conto com a compreensão dos membros das comissões técnicas envolvidas. São Bento do Sul, 6 de maio de 2013, Geraldo Weiermann, vereador. Ofício número 10 de 2013, da UMES, ao presidente da Câmara de Vereadores. A UMES, União Municipal dos Estudantes São Bentenses, vem por meio deste agradecer à Câmara de Vereadores por ceder o plenário da Câmara para a realização do terceiro CONUMES e bem como as demais reuniões da entidade. Atenciosamente, José Adolfo Linhares Trentini, presidente. Ofício número 11, 2013, da UMES, ao presidente da Câmara de Vereadores. A UMES, União Municipal dos Estudantes São Bentenses, vem por meio desse solicitar aos vereadores de São Bento do Sul que enviem moção de repúdio ao governador Raimundo Colombo, com cópia à Secretaria de Educação, pelo desrespeito com os estudantes ao colocar mais de 42 alunos por sala, com o objetivo de despedir professores, baixar ainda mais a qualidade do ensino. Certo de sua contribuição, atenciosamente, José Adolfo Linhares Trentini, presidente da UMES. Recebidas também as prestações de contas do ano de 2012 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, Associação de Moradores da Vila Eichendorff, Associação de Pais e Professores do Colégio Global, Associação dos Servidores Públicos Municipais, Associação Comunitária Urca, Associação de Moradores do Bairro Progresso, Associação São Bentense da Terceira Idade, Clube de Radioamadores de São Bento do Sul, Sociedade Esportiva e Recreativa São Bento e Sociedade Comunitária de Habitação Popular Vila Centenário. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 38 e 39 do Executivo e 012 do Legislativo. Encaminho para as comissões de Finanças, Contas e Orçamento os balancetes de fevereiro e março do SAMAI. Encaminho para as comissões de Finanças, Contas e Orçamento e Educação, Cultura, Desporto e Turismo as prestações de contas das entidades que deram entrada no dia do expediente de hoje. Coloco em discussão única o requerimento de número 12, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Vereador, com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, o que me levou a fazer esse requerimento para a Superintendência Regional de Infra é que ali no viaduto, no trevo de Oxford, está existindo um pequeno problema com as faixas de pedestre ali. Então, ainda quando, no exercício de diretor do DETRU em São Bento, a gente conversou com Marco Antônio e ele até se colocou assim bastante favorável de que a prefeitura fizesse a pintura das faixas de pedestre, porque tem muitas pessoas que cruzam, e principalmente ali bem de frente ao posto de gasolina ali do seu Machinski. E aí apareceu alguns pintores no meio lá dizendo que isso era de incumbência e que era de responsabilidade do Estado, e de que se eles pintassem o Estado ia achar ruim, quer dizer, aí ficou meio... Né, aí o diretor não conhecia, até disse que ia tomar uma providência, mas acabou pedindo exoneração do cargo. Então a gente está encaminhando isso aí, mas eu gostaria de solicitar, na discussão desse requerimento, ao líder do governo nessa casa, para que levasse ao conhecimento do Executivo Municipal para que a parte da Antônio Quesmo, no meu entender, ela cabe ao município de São Bento do Sul, mesmo que ela esteja dentro da faixa de domínio, mas ela cabe ao município que faça aquela pintura lá. Eu não vejo inconveniente nenhum em o município ir lá e pintar, porque se o município fosse lá fazer algum prejuízo, eu até concordo que o Estado reclamasse, mas já que o Estado não faz, eu acho que o município poderia fazer, mas estamos fazendo a solicitação para que o Estado faça. Mas o município poderia se antecipar e fazer aquela pintura ali, porque tem muitas senhoras que têm que cruzar ali e é complicada aquela situação. Eu quero dizer o sentido, os dois sentidos. Quem vem no sentido de Rio Negrinho para adentrar para São Bento e quem sai de São Bento para pegar o sentido de Campo Alegre. Aquelas duas faixas de pedestre ali estão numa situação bastante desagradável. Não dá para ver nada, nem dá para ver que tem faixa de pedestre lá. Muito obrigado. Coloco em votação o requerimento número 12, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 12. Temos para apreciação 9 prestações de contas de entidades declaradas de utilidade pública municipal, ao que solicito ao vereador secretário Peti para que faça a leitura dos pareceres das comissões de Finanças, Contas e Orçamento e Educação, Cultura, Desporto e Turismo, nas prestações de contas de uma entidade, uma vez que todos estão com pareceres pela aprovação. Parecer da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento é pela tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, também pela tramitação normal. Senhores vereadores, como dito, todos os pareceres são iguais e para não precisar analisar por um, eu vou ler o nome das associações, os senhores se sintam aptos a votar. Associação de Moradores da Alberto Torres e Adjacências, Associação de Moradores do Parque São Paulo, Associação de Moradores da Vila Carolina e Adjacências, Associação São Bentense de Basquete, Associação São Bento de Futsal, Associação Nintai de Judô São Bento, Associação de Xadrez de São Bento do Sul, Escola de Pais do Brasil, Seccional de São Bento do Sul e Fundação Cidadania. Coloco em discussão única a prestação de contas dessas entidades. Senhor vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, até em respeito aos estudantes que estão aqui hoje, professores, até para que saibam o que está acontecendo, essas prestações de contas referem-se a verbas que foram passadas pelo município de São Bento, são diversas entidades, associações de moradores, associações esportivas, entidades filantrópicas, e toda vez que passa verbas para estas entidades, eles têm que prestar contas. Quando as contas são aprovadas aqui na Câmara de Vereadores, eles estão aptos a receber de novo verbas a partir desse exercício. Recebendo nesse ano, presta contas de novo, sempre fazendo com que o dinheiro público empregado seja mostrado para a população onde é gasto, para daí poder se habilitar a receber novas verbas. Todas as entidades que foram lidas tiveram as contas, o parecer das comissões aprovadas e agora vai para os vereadores aprovarem. Só para dar esclarecimento aos jovens. Vereador Peti. Dando sequência na fala do vereador Fernando Malon,
Também é importante a gente ressaltar que muitas dessas associações, especialmente as associações esportivas, elas têm representatividade do nosso município nas competições estaduais. Assim é com a maioria das associações, como, por exemplo, a Associação São Bento de Futsal, a Associação Nintai de Judô, a Associação de Xadrez, todas elas representam São Bento em eventos estaduais e eventos nacionais, inclusive. Então, cabe a nós, vereadores, agora, a partir dessa prestação de contas correta, poder dar a eles, na sua pedida de verbas para o exercício do ano de 2012, a celeridade, a velocidade necessária, porque já estão precisando de dinheiro. Já estamos no mês de abril e agora estão precisando de dinheiro para poder fazer as suas atividades, as suas viagens e representar o município de São Bento do Sul em outras competições. Então, só queria me manifestar favorável a essa aprovação. Senhores vereadores, coloco, portanto, em votação a prestação de contas dessas entidades, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a prestação de contas das entidades nominadas. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 31 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Coloco em votação, não havendo quem queira se manifestar, em votação o projeto de lei número 31, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 31. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 33, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação São Bentense de Punhobol. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendando o plenário pela tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendando ao plenário pela sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 33. Antes de mais nada, senhor presidente, uma questão de ordem. Como são o projeto 33, 34, 35, 36 e 37, todos referem-se a entidades esportivas, não seria possível fazer discussão de todos eles em bloco e até votação em bloco? É possível sim, vereador. Se os demais vereadores concordarem, porque é todos o mesmo assunto. Reafirmando, então, senhor Zé, e a primeira discussão... a primeira discussão, é votação. São todos... Só um segundo, vereador. Tá. Senhores vereadores, como bem salientado pelo vereador Fernando Malon, o projeto número 33, 34, 35, 36 e 37 tratam dos mesmos assuntos e, dessa forma, todos com o mesmo parecer. Eu gostaria de analisar a possibilidade de analisarmos todos juntos, e passarmos para a primeira discussão já desses projetos, se ninguém se importa do contrário. Dessa forma, coloco em primeira discussão esses projetos de lei. Senhor vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, e aí agora, em continuação àquilo que eu falei antes, agora essas entidades aqui já tiveram as suas contas aprovadas em sessões anteriores e já estão aptas a receber recursos do município para fazer as suas atividades no decorrer do ano de 2013. É a Associação São Bentense de Punhobol, Academia de Atletas, Associação São Bentense de Tiro Seta, Associação Nintai de Judô São Bento, Associação São Bento de Futsal. Todos eles já tinham prestado contas do que receberam no ano passado, já foi aprovado, e agora o prefeito pediu autorização para fazer um novo convênio para esse ano repassar verbas. Então, por isso está sendo discutido. E peço, claro, o apoio dos senhores vereadores. Ninguém mais havendo se manifestar, informo que esses projetos de lei serão levados a segundas discussões e votação em uma próxima sessão. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 10 do Legislativo, que altera a lei 2.983, de 27 de março de 2012. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomenda ao plenário a sua aprovação. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 10 do Legislativo. Vereador Geraldo Weimann, com a palavra.
Senhor presidente, demais vereadores, como já tinha citado na justificativa que tinha feito, eu concluí hoje aqui uma emenda modificativa a esse projeto. Gostaria de sentar com o presidente para conversar, tendo em vista que veio da mesa, e como ele chegou de viagem e pedi para a secretária informar quando ele chegou aqui, mas ele tem outras reuniões, não conseguimos fazer essa reunião hoje, então, durante a semana estamos conversando, e na semana que vem, antes da votação, estaria apresentando essa emenda modificativa, então, se for de consenso aqui com o presidente. Claro. Obrigado. Obrigado, vereador. Informo que esse projeto de lei será levado... Perdão, vereador Edi, desculpe. Senhor presidente, senhores vereadores, se me permite, vereador Geraldo, ele não cabe emenda, a não ser uma emenda que vá modificar o projeto, senão não... Porque não tem como emendar esse projeto, não tem como fazer uma emenda nele e emendar ele. Pode ser modificado, qualquer coisa, né? É isso aí, só pode ser modificado, só para deixar claro, ele não pode ser emendado, isso não tem como emendar o projeto, né? Até porque nós tínhamos na sala das comissões acertado de que seria nesses termos, até Vossa Excelência colocou meio contrário, mas tudo bem, eu acho que agora, conversando... Nós vamos chegar a um consenso, né, um denominador, até porque isso não vai alterar em nada, né? Essa é a minha colocação. Obrigado. Ninguém mais querendo se manifestar, informo que esse projeto de lei também será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Adiantando, evidentemente, vereador, que nós vamos sentar tão logo o senhor possa também para discutirmos o assunto. Estão inscritos na palavra livre 7 vereadores, restando 90 minutos de sessão. Cada vereador inscrito terá até... 13 minutos, vereador, eu prefiro fazer para não correr risco de... 13 minutos para se pronunciar. Solicito ao secretário para que faça o sorteio do vereador que usará na tribuna. Sim. O meu livro já não está mais aqui. Tudo bem. Vereador Fernando Malon. Até 13 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, membros da imprensa, internautas, e hoje eu vou deixar por último os alunos e professores que estão aqui nos visitando e fazendo sua manifestação contra a decisão de aumentar o número de alunos por sala de aula. Eu já vou falar desse assunto, mas primeiro quero tocar num outro assunto que é de extrema importância. Nós que nesta legislatura estamos discutindo muito as questões de planejamento da cidade. No dia 8 e 9 de maio, esta semana, vai haver a 5ª Conferência Municipal da cidade de São Bento do Sul, na quarta-feira e na quinta-feira, com diversos assuntos que são importantes para discutirmos os futuros de São Bento do Sul. No dia 8 de maio, quarta-feira, começa às 8h30, depois vai ter algumas palestras, apresentação dos 4 eixos do governo federal, política de incentivo à implantação de instrumentos de promoção da função social da propriedade, que é muito importante, participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial. Na parte da tarde, palestra sobre cidades inteligentes. Vamos ter também a participação do Conselheiro Nacional da Concidade, arquiteto Luiz Antônio Constante. Na quinta-feira, mesa redonda com os temas acessibilidade e mobilidade, segurança, conflitos na ocupação urbana, participação popular. E, de tarde, plenárias para aprovação das sugestões dos grupos, ou seja, não é apenas para ouvir, mas também para decidir diversos assuntos para o progresso de nossa cidade. Recebemos também este convite para mais uma audiência pública de estudo de impacto de vizinhança de uma construção que vai ser feita na rua Visconde Taunay.
E isso só se faz porque o município de São Bento do Sul tem legislação que exige que em determinados locais da cidade, algumas construções, e neste caso aqui é o Centro Comercial Histórico, bem no centro da cidade, deva apresentar o projeto para análise da população. Então, são assuntos importantes que mostram como São Bento do Sul está buscando resolver os problemas da cidade. E aí, claro, falando agora sobre a questão que trouxe os alunos e professores no dia de hoje aqui, desse aumento de número de alunos, que sinceramente não se vê outro objetivo, senão o enxugamento da máquina administrativa, mas em detrimento da qualidade de ensino para os alunos. Eu não consigo entender essas posições que são tomadas, que vem de Brasília, que não sei o quê e tal, mas a verdade é a seguinte: nós vemos que em algumas escolas de São Bento do Sul é humanamente impossível colocar 45 alunos dentro de uma sala de aula. Não tem como. E isso causa problemas. Eu sou professor também, sou professor de ensino superior, mas um número elevado de alunos causa uma baixa na qualidade. O professor tem que produzir muito mais, fazer muito mais esforço para dar aula para esses 45 alunos. E qual é o objetivo? Não tem outro, a não ser diminuir a folha de pagamento. Educação não é despesa, educação é investimento. Isso eu sempre falei, isso eu brigo e sempre leio os assuntos sobre qualidade de ensino. Tem que ser visto a educação não querer cortar despesas, e sim investir cada vez mais, dar mais qualidade para que os alunos tenham uma qualidade de ensino. Valorizando os professores, sim. E o professor valorizado vai vestir mais a camisa, mais do que veste ainda, porque os professores são verdadeiros heróis. Eu sou professor e gosto de ser professor, mas sei que é uma tarefa de muita responsabilidade. Eu já participei de diversas formaturas de professores, e a professora Adriana Ruzanowski, ex-vereadora e hoje minha assessora, foi minha secretária de Educação. Então, já podem ver a importância que eu dou para a educação, porque a minha assessora foi secretária de Educação. E ela deve se recordar quando eu falei certa vez que, numa formatura de professores, imagine um mundo sem juízes. Significa que nós chegamos num nível de justiça tão grande que não precisa mais ter ninguém para decidir os nossos conflitos. Imagine um mundo sem policiais. Significa que nós chegamos a um nível tão elevado de cordialidade que não existem mais discussões, mais brigas a serem coibidas. Imagine um mundo sem médicos. É que nós chegamos num nível tão elevado de saúde que não precisamos mais de ninguém para nos curar. Imagine um mundo sem professores. Seria o caos, porque é com os professores que começam todas as outras profissões. Então, que vocês, alunos, e até vou pedir agora que vocês se manifestaram através dos cartazes, e não podem se manifestar, porque está no regimento interno, não podem se manifestar com palmas ou com vaias, mas a manifestação de vocês, silenciosa, fala às vezes mais do que palavras ou vaias. Mas a verdade é que vocês também têm que fazer a parte de vocês e estão fazendo. Valorizem cada vez mais os professores. Isso vai fazer com que a educação seja tratada com mais respeito. Nós aqui nessa Câmara, e o vereador Edi Salomão, é um contundente crítico do governo do Estado, e os demais vereadores também, porque a nossa região, e óbvio que essa questão não é só a nossa região e todo o Estado, mas a nossa região tem sido deixada meio de lado pelo governo do Estado, ou meio bastante de lado. Eu vi uma aqui, na cadeia não pode superlotação, e na educação. E o vereador Edi é um dos críticos da questão de trazer um presídio para cá. Se a ideia, se concorda ou não, a verdade é o seguinte: se for trazer, mas que traga também outros incentivos, outros investimentos para a nossa região, e não apenas a cadeia, que traga mais qualidade de ensino, mais saúde. Eu sou um ferrenho batalhador para que se venha a quimioterapia para São Bento do Sul, que se faça tudo, as coisas com mais qualidade.
reduzir o número de professores, as custas da superlotação das salas de aula, não é a solução, muito pelo contrário. Por isso, eu parabenizo aos professores que estão aqui, aos alunos que estão aqui, que estão fazendo a sua parte. Fiquei sabendo que devem vir, talvez, em outros dias, mais alunos. É importante que isso seja mostrado. Nós, pelo que me consta aqui, todos os vereadores têm a mesma posição que eu no dia de hoje, de sermos contra. Nós não podemos, e o vereador Pete, há tempos atrás, criticou, e lhe dou razão, de uma eventual possibilidade de se fechar uma escola municipal por conta de creche. Aqui a situação é diferente do município, porque está havendo uma diminuição do número de alunos. Mas o que está havendo, estão querendo, como é que chama-se isso? Juntar? Tem um termo... Reenturmar. Isso não vai dar certo, isso vai dar problema. Isso vai fazer com que os professores se estressem, com que eles não consigam dar a aula com toda a qualidade que os alunos merecem e precisam. Por isso, essa manifestação de vocês hoje é muito importante. Existe a imprensa aqui que está divulgando, ali tem a televisão que está sendo filmada, está filmando todos vocês, e isso vai se tornar público, essa manifestação dos senhores e dos jovens aqui no dia de hoje. Valeu o registro, isso já está registrado nos anais desta Câmara Municipal, e continue assim. Se toda vez que nós precisarmos fazer uma coisa, nós tivermos que fazer movimentação, temos que fazer sim. Ordeira, respeitosa, mas não baixar a cabeça. É isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite. Obrigado, senhor vereador. Vereador Pete, por favor. Vereador Tirso, com a palavra por até 13 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, nossos ouvintes, alunos e professores que hoje aqui se encontram. Primeiramente, quero contribuir um pouco com as palavras do nosso colega vereador Fernando Malon e dizer que tudo o que vai contra a educação, nós seremos totalmente contras. Não podemos aceitar falta de incentivo, falta de condições de trabalho, excesso de alunos, não podemos aceitar a situação. Então, vamos juntos em coro aceitar essa reivindicação de todos vocês e ir contra essa lei, né, que faça com que coloque cada vez mais alunos dentro da sala de aula, tirando condições de ensino e dificultando tudo para todos, tanto para os alunos como para os professores. É importante que os nossos professores tenham condições de ensinar e que os alunos tenham condições de aprender. E que, mais que tudo, que haja respeito entre todas as partes dentro desse contexto que é uma escola. É importante os alunos que aqui estão vejam os professores cada vez com mais respeito e os professores cada vez com mais condições de ensiná-los. E tudo que for contra a educação, sempre seremos contra, com toda certeza. E em segunda parte, né, uma fala breve, um pedido à Prefeitura e ao nosso prefeito, né, foi aberto na Estrada Schramm a continuidade do asfalto, está sendo trocada a rede de água. Então a gente pede para que seja feita também a rede de esgoto, porque senão a gente vai ter que daqui a um tempo passar o asfalto e vão ter que abrir tudo outra vez. Então isso é dinheiro nosso, é dinheiro do povo, nós temos que valorizá-lo e espero então que se faça a rede de esgoto já na sequência, que o mesmo não aconteceu ali na frente do nosso centro administrativo, então que se faça junto essa rede de esgoto e que se evite tumulto aí para frente e dinheiro jogado fora numa camada de asfalto que vai ter que ser aberto novamente. Tá? Parte? Sim. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, vereador Tirso. Eu acho que mesmo que imediatamente não se ligue na rede de esgoto, mas deixe a rede seca lá. Então, um dia só quebrar aqui, fazer tudo, fazer tudo. Em algumas situações na nossa administração, foi feito isso, por exemplo, na Urca.
Na Urca, quando foi pavimentado lá, foi deixado a rede seca. Um dia vai chegar lá. E é só quebrar aqui, quebrar ali. Concordo plenamente e vou levar essa preocupação, porque, de fato, é uma questão de planejamento. Eu ficava louco da vida quando eu fazia uma pavimentação. Acabava de pavimentar a rua, via o Samai quebrar, o nosso Samai, para fazer alguma coisa. Eu ficava doente, porque o asfalto, uma vez emendado, não fica a mesma coisa. E eu vou levar essa preocupação, até porque, conforme o caso, talvez não seja uma grande despesa, o vereador Geraldo sabe mais do que eu, mas ali talvez não precise grandes investimentos e vai ser uma economia. E se não for, vai ser uma economia porca. O trecho é curto, acho que o asfalto vai custar bem mais caro do que eu concordo com você nisso. Tá? Obrigado, é isso que a gente tinha que falar. E apoiar essa manifestação maravilhosa dos alunos e dos professores e que continue por uma condição de ensino cada vez melhor nesse Brasil, que sem educação não se faz nada. E como o vereador falou, sem professores não estaríamos aqui, não seríamos advogados, médicos, engenheiros e assim sucessivamente, porque desde o jardim da infância, desde a pré-escola, é com o professor que a gente tem o maior... A gente começa a ter relacionamento humano, ter vivência com as pessoas através da escola e com os nossos primeiros professores. Boa noite a todos, obrigado. Obrigado, vereador. Sou eu inscrito, transmito os trabalhos ao vice-presidente, senhor Geraldo Salomão, para que conduza os trabalhos. Assumindo os trabalhos desta mesa, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 13 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, aqueles que nos assistem pessoalmente pela internet, como eu fiquei ausente por 3 semanas, por 3 sessões, melhor dizendo, da Câmara, eu teria vários assuntos para tratar, não, evidentemente que não vou conseguir todos, mas do decorrer das sessões eu vou conseguindo abordar todos. Da mesma forma, eu vou deixar por último a manifestação, para me manifestar a respeito dos senhores aqui hoje, mas dizer que hoje eu fui à CISBES agora às 5h30 da tarde, participei de uma reunião com a CISBES, representando a Câmara, e também lá foi dito da importância que tem se dado pelo debate do trânsito de São Bento do Sul aqui na sessão. Eu assisti online às sessões, às manifestações do vereador Tirso, de todos os demais, sobre a preocupação não só, evidentemente, do BIG, mas também, evidentemente, do trânsito da cidade, e para que a gente pense não só localmente, mas, ou melhor, pontualmente, mas que se pense para o futuro. Não adianta resolver um problema e deixar os outros que se aconteçam na sequência. Feito esse registro, também quero registrar que ontem à tarde foi feita a tarde festiva da APA, da Associação Protetora dos Animais, salvo engano, com mais de 400 pessoas participando. Eu ajudei, trabalhei, aprendi com eles muito, e foi um momento que eles fizeram esse evento, o bingo, para arrecadar dinheiro para poder continuar desenvolvendo seus projetos. Queria mencionar isso, que foi bastante elogiado e bastante bacana ali também. Ia falar da conferência da cidade, mas tendo em vista o meu pouco tempo e também a manifestação do vereador Fernando Malon, eu só vou reiterar que a importância da participação de todos é fundamental para o progresso e para os rumos da cidade. Então, acho que posso fazer o convite, dizer assim, e dizer que quem puder ir, que vá, que faz parte dos rumos da cidade. Também não posso deixar de dizer, porque isso vai estar atrelado aos manifestantes aqui de hoje, da minha viagem à França e à Áustria, para tratar de direitos humanos. E pegando o gancho na mesma placa, no mesmo cartaz que o vereador Fernando falou, na cadeia não pode superlotação e na educação. Por que eu digo isso? Porque hoje, no Brasil, eu posso dizer dessa forma, e é o que eu fui estudar lá na França, direitos humanos está muito atrelado ao direito dos presos, ao direito daqueles que estão presos. A superlotação se fala de direitos humanos, e é praticamente tudo o que se ouve. Enquanto esse conceito, além de muito mais, na França é muito mais desenvolvido, ou melhor ainda, na Europa é mais desenvolvido. O direito humano, e aquele que eu fui estudar diz respeito quase que a totalidade daqueles que nos assistem hoje, é direcionado, o que eu fui ver, aos jovens. Os direitos humanos hoje, eles debatem muito o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à cultura, o acesso ao esporte, ao acesso à efetivação da cidadania. Isso é ter direitos humanos. Enquanto o Brasil ainda engatinha discutindo se superlotação prisional é direitos humanos e só, a Europa está muito mais avançada. E é isso que eu quero colocar em prática nos meus próximos pronunciamentos, naquelas escolas que me convidaram para falar sobre o assunto, que já tem alguns convites, para colocar em prática isso. Chega de falar só do sistema prisional.
Vamos falar de educação e não só sobre essa situação que acontece hoje aqui, que nós, claro, que temos que aproveitar o momento. É impressionante ver como a gente está equidistante, muito distante da realidade de alguns países europeus e muito avançado em relação a outros. Acredite se quiserem acreditar, por exemplo, estamos muito mais avançados no ensino universitário do que a Ucrânia. Estamos avançados em relação à Bielorrússia. Porém, eu não posso dizer o mesmo em relação ao Canadá. Eu não posso dizer o mesmo, evidentemente, em relação aos Estados Unidos. Esse tipo de coisa que eu aprendi lá, e que eu vi lá, que eu vivenciei lá, eu tenho certeza que eu posso transmitir para cá e tentar alguma coisa. Uma coisa que eu não vou ter tempo para explicar agora, mas que me chamou muita atenção, é a questão do voucher estudantil. É um termo em inglês que se usa para tentar incentivar as escolas privadas a participarem do processo social de construção dos estudantes. Porque a gente sabe, isso eu digo porque eu estudei meu segundo grau, parte no Colégio Roberto Grant e parte no Colégio São José, agora Bom Jesus. E eu vou dizer que eu sei a diferença. Eu ouvi hoje o presidente da UMES dizendo sobre a condição de ginásio de esporte em alguns colégios públicos hoje. Quem vier me dizer que é a mesma de um colégio particular vai estar mentindo. E esse tipo de coisa tem que uma hora acabar. E o voucher estudantil talvez acabe. Não existe no Brasil. Eu vou tentar implantar essa lei aqui. Preciso da prefeitura para implantar, mas eu sei que nós vamos tentar aos poucos e vamos conseguir, vamos lograr êxito. E eu quero dizer também que eu dizia isso hoje no jornal Folha do Norte, com uma viagem dessa dentro do sistema, a gente vê como o mundo é pequeno e como o mundo é grande ao mesmo tempo. Eu digo que ele é pequeno porque um participante da Holanda me disse que conhecia de ouvir falar Curitiba porque fez um trabalho para a faculdade e falou sobre o sistema de transporte público de Curitiba. Mostra como é pequeno e como a gente está engajado. E mostra como é grande e distante, porque uma moça de um outro país, da Bielorrússia, perguntou se é verdade que no Brasil o homem podia ter 3 mulheres. Para que a gente entenda como a gente está perto e como está longe. Eu ainda brinquei com ela, falei, pode, não pode. Tem gente que tem, mas quando a mulher descobre, né, é bem mais complicado. Eu citei esse exemplo para mostrar como a gente está no mundo globalizado, mas que às vezes a informação não chega lá. E falando em informação, eu digo também, é só um parênteses, eu só não assisti a primeira sessão da Câmara, até parece que nem foi transmitida, porque eu estava no avião, mas as 2 seguintes eu assisti. Isso faz a gente ficar próximo, faz a gente, como disse o vereador Fernando Malon, querer participar mesmo sem poder. Era madrugada lá e noite aqui. E assisti, li pelos jornais, acessava um Fato, acessava o jornal A Gazeta, acessava o Facebook. Eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi o secretário de obras chamando o diretor, ou ex-diretor, de esclerosado nas redes sociais. Eu devo dizer que eu fiquei um pouco perplexo com a situação, não conhecia isso ainda, verdade, não conhecia, não aqui em São Bento. Mas dizer que essa viagem à França, que essa viagem à Áustria, que eu ainda vou explorar ainda mais, foi de um aprendizado único que certamente vai ecoar aqui. E falando dos senhores aqui hoje, representados pela UMES, e me parece pelos professores também, que é um momento de elogio, eu devo dizer, porque eu disse ao presidente hoje que eu já estive aí do lado de vocês, em manifestações silenciosas e que o barulho é mais eloquente que se imagina, e eu também, como eu vejo algum hoje, usei nariz de palhaço aqui. Ainda bem que os tempos são outros e a gente consegue fazer isso, porque quando eu usei nariz de palhaço, eu fui ameaçado de sair por o vereador Pacheco, que não era muito... Até hoje eu ouço críticas do vereador Pacheco pelo que eu fiz hoje, que os senhores estão fazendo hoje. Até hoje não mais, porque talvez agora o vereador Pacheco não tenha mais esse microfone e fica um pouco mais difícil, embora consiga se manifestar. E se o vereador Pacheco viesse manifestar, nós vamos autorizar. Nós não vamos o criticar. E esse momento de democracia que os senhores fazem aqui hoje, fazem a gente acreditar que conseguimos fazer sim. E acreditem, quando eu usei o nariz de palhaço alguns bons anos atrás aqui, os vereadores que queriam aumentar o próprio salário em 81% recuaram e conseguiram aprovar em 35% ou 33%. Não foi tudo o que a gente queria, mas foi um avanço. Esses protestos, fazem sim a diferença. E eu vi ontem a justificativa da Secretaria de Educação do Estado dizendo o porquê. E o vereador Fernando Malon deu um bom panorama, e a justificativa é essa, dizendo que se respeitados os limites legais, com certeza os alunos terão um bom atendimento. E os recursos que eles seriam aplicados na contratação de mais professores para as turmas adicionais poderão ser canalizados para a melhoria dos salários dos atuais professores da rede, na sua capacitação, em projetos pedagógicos e na melhoria da infraestrutura das escolas. Todas as ações que contribuem para a melhoria da qualidade da educação catarinense.
Isso é balela, isso é mentira, isso não vai ser aplicado. Dizer que vai pegar o dinheiro da economia e aplicar nos próprios professores é zombar da inteligência dos alunos e, principalmente, dos professores. É zombar da inteligência de todos aqueles que elegeram o governador e daqueles que simplesmente participaram do processo eleitoral. Dizer que vão economizar dinheiro e vão aplicar no salário dos professores é a mesma coisa dizer que vai abrir a prefeitura por meio-dia e economizar um monte de milhões. É mentira, não é verdade e não se aplica. Que essas palavras dos senhores, eu conversava com o Pete, se transformem em fato com uma moção dos vereadores, sugiro que seja subscrita por todos os 10 vereadores ao governo do Estado, e que seja a palavra dos senhores, os cartazes dos senhores, levados às instâncias estaduais, para que finalmente o governo acerte. Porque quando o governo age, ultimamente, age mal. Senhores presidentes, senhores vereadores, obrigado pelo tempo. Abro mão do restante. Devolvo os trabalhos dessa mesa ao vereador César Godoy. 3. Vereador Márcio Drevik. O senhor dispõe de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, imprensa, internautas, os alunos, os professores que se fazem presente. Também quero deixar minha mensagem parabenizando o presidente da UMES pela iniciativa e a todos os alunos que participaram dessas manifestações, onde a gente sabe que dessas lideranças jovens, como o presidente colocou, com certeza no futuro poderá ter algum deles que estará sentado numa dessas cadeiras. Esse é um dos começos, né, que a gente tem para fazer nossa manifestação e lutar pelos nossos ideais. Com certeza, como o Tirso e outros falaram, tudo que for contra a educação, creio que todos os vereadores que estão aqui serão contra. Então, nós temos que fazer a nossa parte e nos alegra muito ver que todos estão se manifestando na sua parte, como é possível ser feito para a coisa acontecer, né? Também quero dar uma reforçada, eu conversei com o vereador Tirso também com relação ao negócio do esgoto ali na estrada de Xirama, que foi feito asfalto. Acho que é importante ser feito isso ali, com certeza, até porque já existe um projeto. Então a comunidade nos cobra muito, uma vez que vai recapar lá, já coloca a rede seca para fazer as duas coisas, né? Acho que é mais certo, para a coisa acontecer. Agora outro assunto, que eu vou falar de novo, pela 4ª vez, o assunto que começou lá com a minha indicação, no dia 14 de março, relacionado a um problema que tinha com uma ponte lá no Rio Vermelho. E na semana passada me manifestei novamente. Aí o vereador Lírio comentou que eu deveria ter feito esse serviço, e eu fui averiguar o que estava acontecendo, né? E na situação, a indicação foi feita no começo de março, e por aqueles dias, entre final de fevereiro e começo de março, até naquela época, aquela ponte estava em ótimas condições. Então, depois disso, houve uma movimentação muito intensa de caminhões pesados, caminhões da prefeitura, os quais carregaram saibro, levando saibro lá por Ioantim, inclusive, a gente foi averiguar tudo de perto. Então, eu não admito a colocação que o senhor fez, que como é que eu poderia resolver um problema que aconteceu no final de fevereiro de 2013, começo de março de 2013, e queria que isso tivesse sido feito em 2012. Então, daí eu comentei, eu mostrei as fotos que tinha. Pode mostrar as fotos da vez passada, para ver como é que estava a situação, né? O vereador falou que a situação teria que ter sido resolvida. E agora, o que me surpreendeu mais, a situação está extremamente crítica, e essa semana colocaram uma ponte lá, atenção, ponte perigosa. Qual a explicação que os vereadores têm para mim, para uma colocação desse tipo ali? E no outro lado, 12 toneladas de peso. Pode passar nessa ponte? Não pode? Não seria certo, então, interditar? Né? Fica no ar se o vereador Lírio quer uma parte. Senhor presidente, nós vereador, na verdade, o que eu questionei, na verdade, é o seguinte, né? Se em 2 meses anterior o senhor estava lá, não é possível que a ponte iria se estragar. Em 2 meses, para mim, uma ponte demora, eu imagino que uma ponte daquela ali deve ter, no mínimo, 5, 6 anos. Eu imagino isso. Agora, em 2 meses, o senhor fez em fevereiro, né? Março.
Em fevereiro o senhor fez indicação, em março o senhor estava questionando. Então, em menos de 2 meses já ia estragar tanto assim a ponte? É só isso que eu falei. Será que os cupinhas de repente atacaram tão rápido a ponte lá? Vereador, se me permite, essa é a minha indagação. Tá bom. permite uma parte, eu assisti online essa discussão, esse debate, e eu fiz a minha seguinte ponderação. Para mim, pouco importa se ficou 4 anos, ou 5, ou 2 meses, ou 3 meses, não importa. O que importa é o seguinte, nós somos pagos para fiscalizar, e é isso que nós estamos fazendo. E tem mais uma, se nosso trabalho tivesse sido bom de 4 anos, nós tínhamos sido reeleito. Nós não fomos. Então é o seguinte, tem que cobrar assim em 1 dia, 2 meses. Claro que não tem que ser de um dia para o outro, eu concordo com isso. Só que o vereador fez o que tinha que fazer, na minha modesta opinião, que é cobrar pela melhoria. Porque senão vão dizer, nós temos mais 3 anos e meio para fazer, daí a gente faz. Até... Pode falar? Não, até respondendo ao que o vereador Godoy colocou, não é a manifestação, é que o vereador foi muito assim, contundente é a forma como fez, não a indicação, a reclamação, a forma como fez. Foi só nesse ponto que daí o vereador Lírio... Que tem que ser feito, claro que tem que ser feito, é óbvio que tem que ser feito. Isso vai ser feito dentro de uma possibilidade, de uma normalidade. Foi apenas a forma, foi assim, muito enfático o vereador Márcio. Foi só nesse ponto. Bom, vereador, mas eu tenho que colocar mais uma vez, porque eu fiz a indicação, depois de um período, eu fiz uma manifestação bem light, que todos lembram, não adiantou. Até porque hoje até os moradores, usuários daquela ponte estão aqui presentes, porque eles não se conformaram com a situação que está, e eu sou cobrado. Sim, você é um vereador da região, e qual é a tua atitude perante isso? Quando eu levo lá, dizem que eu tinha que ter sido resolvido, sendo que a coisa aconteceu esse ano. Como é que a coisa vai acontecer desse jeito? Então, estão muito preocupados, porque nessa ponte passa transporte coletivo, tem um tráfego, como eu já falei, de pedestres para as empresas que trabalham lá, então ele está sendo cobrado e não está tendo resultado. Tem a represa. Ali é a captação. Então, isso é inadmissível. Uma coisa que realmente aconteceu. Porque vocês podem fazer uma ponte, reformar ela, se colocar um trânsito intenso de novo de caminhões, como tinha, vai danificar mesmo que seja nova. Então, não é que cupim nenhum comeu e não é por causa desse problema. O problema é que foi usado e a própria prefeitura contribuiu para isso acontecer. E não quer resolver. Então, isso que não tem como a gente aceitar. Beleza, presidente? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Petit, com a palavra por até 3 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não vou falar da ponte, mas quer dizer que se não for enfático dá para cobrar. Quer dizer que se eu der um soco e pedir perdão, está tudo bem. Não, com perdão da colocação, né? Mas a forma de cobrar, a forma de se colocar é devido à gravidade do problema. É um problema que até foi colocado uma placa de redução da quantidade de toneladas que é possível passar por ela, era 45, aquela ponte. Agora diz que a ponte é perigosa e a medida teria que ser corrigir a ponte. Ok, não deu tempo ainda. Aguardamos. Só para fazer um parênteses com relação a essa questão aqui, mas a minha manifestação aqui hoje foi justamente pelo enfático, essa situação. Eu quero saudar todos que aqui estão, aos nossos amigos da internet, aos companheiros da imprensa, e dizer que a semana passada ela foi uma semana bastante movimentada em São Bento do Sul, e eu quero parabenizar algumas pessoas por conta das coisas que aconteceram em São Bento do Sul. De uma forma muito especial, eu quero parabenizar a Banda Tremel, que completou no dia 1º de maio 100 anos, e que pela forma como aconteceram as atividades do dia 1º de maio, com as homenagens realizadas na Praça João Tremel e na Praça Getúlio Vargas, com o almoço festivo, do qual não pude participar, mas já tive
informações de que foi muito bom. E também com o concerto à noite, que tive o prazer de presenciar, dizer que São Bento do Sul é, sim, cidade da música, luta pelas suas tradições, e eu quero parabenizar não só todos aqueles que passaram pela Banda Tremel e toda a população de São Bento do Sul que cultiva as suas tradições e mantém as suas raízes de uma forma muito intensa, mas de uma forma especial a todos os integrantes de hoje da Banda Tremel. E quero manifestar aqui o meu cumprimento especial ao presidente da Banda Tremel de hoje, o senhor Márcio Brozoski, e ao maestro, o Luiz Francisco Kaminski, o Chico Kaminski, que fizeram essa grande festa para São Bento do Sul e para a Banda Tremel, que merece, sim, o nosso reconhecimento. Quero dizer também que tivemos a oportunidade de participar de um evento no Batalhão de Polícia Militar, em comemoração aos 178 anos da Polícia Militar em Santa Catarina. Foi um momento bastante bonito, onde também houve entrega de 3 viaturas para a Polícia Militar, ainda com recursos do Funrebom, que agora não teremos mais essa possibilidade, porque houve a decretação de inconstitucionalidade desse processo. Talvez devêssemos pensar em uma alternativa, porque o equipamento que foi entregue, ele é de muito boa qualidade e, segundo o relato do comandante, enquanto São Bento do Sul recebeu, via Funrebom, 14 viaturas, o Estado entregou 3. É mais ou menos o que está acontecendo com a educação. Também acontece na polícia, também acontece com os bombeiros. E é lamentável que nós tenhamos que passar por isso. A saúde, de uma forma muito especial, obrigado, vereador. Mas estivemos lá comemorando esses 178 anos e também tivemos a oportunidade de ser brindados com alguns alunos do ProERD, que o dia 2 de maio é o dia que se comemora o ProERD, o Dia Municipal do ProERD, um programa que tem por objetivo o combate às drogas, resistência às drogas, e precisa ser incentivado não só pelo governo do Estado, mas também pelo governo municipal e por todos aqueles que puderem fazer. Eu quero manifestar também ao presidente César Godoy as felicitações e também as nossas boas-vindas depois do seu retorno da sua viagem, dizer que tenho certeza que nós iremos também usufruir das informações que serão repassadas por Vossa Excelência, e tenho certeza que tudo aquilo que foi apreendido lá poderá ser usado. Já podemos ver nessa primeira fala, quando se fala em direitos humanos, falando das pessoas que precisam dos seus direitos assegurados, especialmente no que diz respeito à educação, saúde e a sua assistência de uma forma geral. Dizer também ao nosso colega vereador Edmar Geraldo Salomão que esse período em que o senhor esteve na presidência dessa casa, substituindo o vereador César Godoy, pudemos reconhecê-lo como uma grande liderança política em São Bento do Sul, com toda a sua experiência, e substituiu à altura. Quero lhe parabenizar pelos trabalhos que foram feitos nessa casa durante a sua presidência. Eu quero também me manifestar com relação à questão dos professores e dos alunos e desse aumento que se propõe o governo do Estado, dizer que nós precisamos cumprir a lei, no mínimo cumprir a lei. Vereador Fernando Malon, o senhor que é advogado, sabe que não se pode descumpri-la. E a Lei Complementar 170, de 1998, determina alguns parâmetros para a educação. Até o ano passado havia um decreto do governo do Estado que dizia em 35 alunos por sala no Estado de Santa Catarina. Esse decreto foi revogado no começo do ano, mas a lei diz que são 40 alunos no máximo. 40. Nós já estamos vendo 45, 42 e assim sucessivamente. Agora, no máximo, 40 alunos. A mesma Lei 170, de 98, também determina o espaço mínimo por aluno e o espaço mínimo para professor.
1,30 m por aluno e 2,5 metros para o professor na sala de aula, excluindo-se os corredores de acesso. Ou seja, nas nossas salas padrão de 48 metros quadrados, que nós temos em Santa Catarina e aqui em São Bento do Sul, aproximadamente é isso, se não me falha a memória, se eu não tiver muito errado, não cabe mais do que 30, para se cumprir os parâmetros. Estourando 35, estourando, não levando-se em consideração corredores de acesso, não levando-se em consideração os limites de acessibilidade. Então, que pelo menos o nosso governador tenha a sensibilidade e o bom senso de cumprir o que a lei determina, e não simplesmente entulhar as salas com alunos e mais alunos no afã de economizar, como já foi amplamente falado aqui, justamente cortando gastos onde eles não são gastos, e sim investimentos. Me chegou aqui uma mensagem falando a respeito de professor de judô, Sérgio Marafon, professor de judô, começou o judô na década de 70 e é cunhado da família Celeste. Eu quero registrar aqui o seu falecimento, faleceu hoje na cidade de Videira. Fica aqui o nosso registro e as condolências à família. E que Deus console o coração daqueles que estão de luto por conta dessa perda também. Mais um profissional dedicado ao esporte, dedicado à educação, porque educação e esporte andam muito juntos. Eu sou fã de esportes e a educação desde casa, porque minha mãe sempre foi professora, desde sempre. Não, atleta não sou. Mas eu queria então terminar essa minha fala aqui desejando as condolências à família enlutada e colocando o meu apoio também a esses alunos e a esses professores que aqui estão nessa noite para fazer a sua manifestação e dizer que sim, assinaremos em conjunto esta moção, que será redigida provavelmente essa semana ainda, e na próxima sessão, sem dúvida, estaremos encaminhando para o governo do Estado. Serei isso, presidente, agradeço pelo espaço e abro mão do resto do tempo. Obrigado, senhor vereador. Vereador Edi, com a palavra por até 13 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, ex-vereadores, professores, alunos, presidente da UMES, imprensa, e a todos que nos acompanham pela internet, aos demais convidados que aqui hoje se encontram acompanhando a sessão dessa noite. Quero cumprimentar a todos e alguns assuntos que me trazem hoje a essa tribuna, senhor presidente, para também agradecer e dizer que também vamos aprender com a sua viagem e agradecer também a oportunidade que a gente teve e agradecer também a todos os funcionários dessa Casa de Leis que prontamente colaboraram conosco durante nossa gestão de presidente aqui, e também nosso cumprimento especial ao ex-vereador e hoje assessor da presidência, Aristeu Cachumboski, pela cobertura que o mesmo deu durante sua ausência aqui, presidente, dando continuidade ao trabalho quando Vossa Excelência aqui presidia. O vereador Fernando Malão e mais alguém falou aqui nessa tribuna sobre questão de planejamento. Se nós começarmos a olhar planejamento em São Bento, o planejamento ele cresce desordenadamente. Se nós olharmos hoje um prédio que estava totalmente abandonado em São Bento do Sul, quase
quase caindo, construído por Estevão Buchler e Dona Emília Buchler, lá nos primórdios de São Bento do Sul. Então, o que nós vamos entender por tombamento? Vamos entender tombamento, que é aquela área onde o imóvel está e a área toda está tombada. Se os senhores forem lá dar uma olhada agora na recuperação do prédio, os senhores vão ver o absurdo que se fez ali, aí no centro da cidade, em construir uma rampa do lado do prédio, uma rampa de estacionamento nos fundos que estragou totalmente com a visão do prédio e do local. Quer dizer, deixou de existir. Então, eu acho que ali tem algumas coisas que a prefeitura tem que ficar, não é de hoje que eu falo isso, a prefeitura tem que ficar de olho com o pessoal que concede essas licenças. Mas isso, com certeza, isso passou pela Fundação Criança e Cultura também, porque eles não iriam aprovar aquilo lá. Aquilo deve ter passado pela Fundação Criança e Cultura, que é muito criterioso, é suave. Eles são crica mesmo. Eles são muito crica, e isso faz alguns anos já, e, de fato, deu uma certa apagada no imóvel, mas para fazer aquilo só se a Fundação aprovasse. Só esse parênteses também, né? E se realmente a Fundação deu um parecer favorável àquele, que eu acho que aquilo ali é um absurdo, construir aquela rampa ali ao lado daquele prédio tombado ali, um prédio histórico de São Bento, que mantém a história viva dos nossos antepassados, construir uma rampa lá e fizeram estacionamento no final. Mas eu também quero dizer de que a gente já vou colocar minha posição em relação a uma questão que está sendo divulgada na cidade, de que o Samaia vai aumentar a água e esgoto e tal em 12%. Já vou deixar minha posição aqui, que eu sou totalmente contrário a esse tipo de aumento, porque os investimentos que o Samaia recebe para implantação da rede de esgoto são investimentos que não é do Samaia. São investimentos que vêm dos ministérios, né? Então o Samaia não precisa. O Samaia tem um faturamento alto, e eu acho que 12% vai pesar muito, porque não adianta vir com esse blá 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 de IPCA, IN não sei o quê, um monte de isso não vai levar a nada. Eu só quero deixar aqui que podemos até discutir, mas eu sou contrário ao aumento de 12%. Eu gostaria também de que os vereadores que compõem a bancada de situação nessa casa, ao prefeito, solicitassem, eu não sei mais se eu faço por escrito, peço, eu não sei, eu sei que atendido não estou sendo. Então eu vou começar a fazer alguns pedidos de informação a partir das próximas sessões também, porque se nós olharmos os caminhões d'água, hoje eles pegam o sentido do fundão e vão até ali onde tinha um candidato a vereador. Até ali eles moram, lá eles fazem a volta e o resto que se lasca lá para frente. Não for o candidato a vereador, nem da situação, que se lasque, não vai ser molhado na rua, não. Então, eu no sábado estive lá, aquelas senhoras lá, tudo de agricultores lá, sai fazer uma voz, o que vocês estão fazendo lá na Câmara? Vocês não, né? Mas o que eu posso fazer? Vou pegar, torcer o pescoço do motor? Não tem. Está recebendo instrução para molhar até na frente de um ex-candidato a vereador, e diz a mulher lá, mas então nós vamos ser tudo candidato na outra eleição, de bom, que daí o caminhão vem até aqui também. Então, isso aí também eu gostaria que levasse a conhecimento, molhe até lá, porque o tráfego, hoje, da estrada Fundão é muito grande. É muito grande. Olha o número de caminhões que a empresa Massa tem, e o outro pessoal que faz extração de areia lá é muito grande. E o pó lá come solto. Ninguém pode lavar roupa, ninguém pode fazer nada. Não pode abrir janela, não pode nada. Então, eu gostaria que os senhores intercedessem lá, para que aquele caminhão vá lá, vá molhar a rua lá para o pessoal lá. Até porque hoje esses caminhões estão lá para fazer esse serviço. Porque na época que eu era secretário, o caminhão ainda levava água para o pessoal tomar, era em tambores, era uma série de contratempos. Os senhores devem lembrar disso aí, né? E eu também queria, vereador Pete, cumprimentar a banda Tremel pelos 100 anos, né? E em especial também o maestro Francisco Kaminski, e também o presidente da banda, o Márcio Brozoski, e dizer que acompanhamos todos, presidente, acompanhamos lá representando a Câmara de Vereadores, com demais vereadores também, estivemos lá em todas as solenidades, e para nós, como filhos de São Bento, é uma alegria muito grande. Eu também queria registrar em ata o falecimento da dona Balbina Seleschi,
ficar registrado aí a matriarca da família Celesc, que a gente não estava em São Bento no dia que aconteceu esse fato doloroso. E em relação, eu vou deixar no ar, eu vou fazer um pedido de informação, porque hoje tem algumas pessoas, não sei se são muitas, exercem o cargo na prefeitura de sinecura, exerce a função de sinecura. Aí eu vou fazer um pedido de informação para que alguém nos explique por que está exercendo essa função lá de sinecura, e vamos ver o que vai ser respondido para nós. Então, eu também quero... Vereador, eu não entendi o que o senhor falou. O pedido vai ser assim, vai ser para que nos respondam quais os motivos, né, ou o nome das pessoas que estão lá na prefeitura exercendo o cargo de sinecura. Aí, isso nós vamos fazer assim o pedido. Né? Vai ser sinecura mesmo. Isso então, nós também queremos ser solidários aos alunos que hoje estão aqui e dizer de que nós aqui nessa tribuna já falamos sobre o governo do Estado de Santa Catarina em relação à construção de uma penitenciária em nosso município, e nós dizíamos aqui nessa tribuna que nós somos favoráveis às escolas profissionalizantes, escolas técnicas, indústrias, empresas que gerem emprego, renda para o município, trabalho para nossas crianças, inclusive técnicas, escolas técnicas, nós precisamos bastante aqui, está vendo? Somos solidários a todos vocês, alunos, professores, em relação à questão dos 45 alunos por sala de aula, né, porque conforme o próprio vereador Fernando Malon, com conhecimento de causa, sabe de que não cabe em algumas salas de aula aqui no nosso município. O que cabe é construir mais escola. Vamos construir mais escola, vamos voltar a nossa atenção para essa juventude que aí está, né? Mas eu sou solidário a vocês todos. Podem ter certeza que vocês têm um parceiro, e aqui os demais vereadores também são favoráveis à posição de vocês. Senhor vereador, o senhor me permite uma parte antes de terminar? Pois não, vereador. O vereador Pete fez uma pesquisa aqui e disse o que é sinecura. Então o senhor me permite ler, vereador? Se o senhor não quer, eu não leio. Não, então tá bom, deixa que eu vou dizer então. Sinecura é um emprego que a pessoa exerce na prefeitura ou em qualquer outro órgão público, né? Mas não trabalha. Ele não trabalha. Ele recebe o salário no fim do mês e não cumpre o expediente lá na prefeitura. Isso está acontecendo. É um setor que está acontecendo. Então, eu ainda vou buscar só mais alguns dias, aonde que a pessoa está, bem certinho, para não cometer injustiça, porque eu não gosto disso, os senhores me conhecem, e vamos fazer o pedido de informação. Por que a pessoa percebe um salário integral e está em outro lugar? Até uma parte, talvez ele esteja na Prefeitura de São Bento, mas na outra parte não está. Então, isso se chama sinecura. É um trabalho horrendoso, né? Que não obriga a pessoa a trabalhar, mas ganha o salário. Né? Então, já está aí colocada fez essa colocação, era isso aí que o vereador Pete encontrou lá na... Mas quem quis ler fui eu, tá, vereador? Exatamente isso, senhor vereador. É que eu senti na plateia a curiosidade, assim como a minha. E o engraçado, vereador, se me permite, já que o senhor me considerou aquela parte, que a definição diz que, historicamente, as sinecuras servem como instrumento de poder dos governantes que as concedem em troca de favores políticos. Nesse sentido, vincula-se também à prática do nepotismo. Não estou dizendo que isso aqui acontece, estou dizendo que é essa definição. Nós vamos buscar exatamente o que está acontecendo. E vamos fazer o pedido de informação para que o Executivo Municipal nos responda. Até porque eu tinha dito que
que eu não faço política com o fígado e nem oposição com o fígado. Eu faço com a razão, com o consenso e o bom senso, entende? Estou falando aqui. Mas eu vou deixar mais uma vez claro de que, em conversa com o prefeito, volto a dizer o seguinte, ele disse para mim, vereador, vai lá, conversa com o pessoal, eles vão lá e fazem o serviço. Não fazem, o pessoal não faz. Eu já disse para nós, eles não fazem. Fazem para os senhores aí. Os senhores três aí são privilegiados aí nessa casa, entende? Não faz, não fecha o buraco lá da Luiz Bom, da Guilherme Scheider, não fecha lá na calçada. O vereador Malon disse que me ajudou essa semana aí para ver se alguém ia com 4, 5 baldes de concreto, de massa lá para fechar, que não fecharam. Aí uma senhora lá vai quebrar a perna lá dentro, uma pessoa de idade, aí sim, aí como é que fica? Aí vem um projeto para cá para pagar a indenização, porque soltou uma tábua da ponta, porque o outro caiu, quebrou uma pedra, jogou no vidro do carro. Quer dizer, aí é o dinheiro do povo que está indo aí para o Beleléu. Então, também quero colocar aí, em relação à questão do vereador Márcio, em relação à ponte, ele levantou a questão, não vamos entrar nessa... Senhor vereador, o seu tempo já esgotou, vereador. Não, hoje o senhor não teve muita parte, vereador. Não dá, vereador. Tá. Então, só quero ser solidário, vereador. Vereador Márcio, quero ser solidário ao senhor e dizer que o problema existe, cabe à prefeitura, não interessa quem está governando, cabe lá e consertar e arrumar o negócio. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edi. Vereador Geraldo Weimann, por até 3 minutos também o senhor tem o tempo. Senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste pela internet, público presente, alunos liderados aqui pelo presidente da URMS, Sr. Trentini. Temos também hoje a presença da Dini, a presidente da Câmara Mirim, e já registrar que na próxima quinta-feira teremos sessão, às 15h30 aqui nesse plenário, onde convidamos o público e os vereadores para prestigiar e colaborar com os nossos vereadores mirins. Já citado aqui, queria registrar então as condolências da família Celeste pela passagem da matriarca da família, inclusive um dos Celeste que foi vereador nessa casa, e a família do meu relacionamento e conhecida na cidade, e que se registre em ata então as condolências à família Celeste. Com muito orgulho, essa semana acompanhei pela imprensa que tivemos 2 jovens são-bentenses convocados para a seleção catarinense de basquete sub-17, a Débora, filha do nosso assessor jurídico Vanderlei, então os parabéns aí, o pai Coruja que está aqui presente, e o William Verman, que é filho de um irmão meu sobrinho, portanto, também convocado para a seleção catarinense de basquete sub-17. Basquete que já fez história na nossa cidade, Vanderlei que já participou da seleção catarinense também, bem como meu irmão Helmo também, que participou naquela época, naquela geração, e agora voltando com força através do professor Ismael. Então fica o registro aqui, os parabéns pela condução desses jovens e por eles terem conseguido acesso à seleção catarinense, que vai disputar o Campeonato Brasileiro de Basquete nessa categoria sub-17. Estive participando ontem também das finais da Copa Gazeta, FMD, de futsal, nas categorias infantis e feminino, e vi o Ares Galberto quase lotado no meio daquela chuva de ontem, mostrando que o futsal continua movimentando o povo de São Bento, e ver aquelas crianças, como eu vi lá no sub-7, 6 anos de idade, mal davam conta de transformando seus calções em calça comprida, porque ficava ali aquela criançada correndo. Enfim, é muito bom ver o fervor com que os pais defendiam, né? Claro, vi alguns atos também que eu repudio, que é pai xingando o juiz, ensinando para o seu filho pequeno lá que juiz é tudo ladrão e tudo mais, e não é isso que é a verdade, e eu acho que os pais nessa hora precisam se conter e ensinar o que é a realidade do esporte, saber que você ganha e você perde. Mas, no mais, assim, muita organização, né? Como eu já falei, o ginásio lotado e uma grande participação popular nesse evento também.
aos 100 anos da Banda Treme, eu também participei de várias solenidades na praça, o almoço festivo, e já foi aqui saturado o assunto, mas fica os parabéns aí aos dirigentes atuais e a todos aqueles que levaram essa banda a completar 100 anos. É coisa muito difícil de acontecer nesse país, uma banda chegar ao seu centenário. E hoje aqui presente os alunos secundaristas, parabéns, né, aos que vieram aqui lutar pelos seus direitos, aos professores. A minha atividade profissional lá na década de 80 começou em sala de aula, fui professor. Tenho até aqui uma aluna, né, a Dagma, mãe da nossa presidente, foi minha aluna lá na época. E, assim, realmente a construção dos colégios não permite colocar 45 alunos numa sala de aula. Até devo dizer que, quando eu fiz o meu segundo grau, fiz em escola particular, na Tupi, em Joinville, nós éramos em 50 alunos por sala de aula, mas a sala foi feita para aquele público, né? E lá, naquela época, no regime militar, toda aquela disciplina, né, professor, era uma tranquilidade. Eu tenho certeza que, deve ter, porque de vez em quando passo em escolas, fazer palestra e participar um pouco da vida acadêmica ainda, e a gente vê que hoje a situação é um pouco mais difícil, e, já citado aqui pelo nosso vereador Petr, né, as nossas salas têm 48 metros quadrados, a lei não permite colocar, né, por esse tamanho, com os cálculos que foram feitos, aí, mais que 35 alunos, e lei é lei e tem que ser cumprida. E o governador até pode tentar fazer uma nova lei, e ela vai ter que ser aprovada, e não simplesmente colocar uma norma dizendo que daqui para frente nós vamos pegar as salas que tiver poucos alunos e vamos juntá-las e vamos diminuir aqui 4, 5 professores e fazer uma economia e, como já foi citado aqui, achar que isso vai reverter em reajuste para os demais, aí demora, né? Então, a gente sabe que isso não é tão fácil assim. Então, me congratulo com os alunos que vieram aqui fazer essa defesa. É assim que precisamos lutar, com os professores que estão aqui defendendo. Eu já fui líder estudantil, fui presidente do Centro Acadêmico da Universidade da Univille aqui em São Bento, já fizemos defesas ferrenhas contra mensalidades, contra condições de estudo, e como já foi citado aqui pelo nosso presidente, né, quiçá dessas lideranças tenhamos outros aqui à frente na Câmara de Vereadores, que é assim que se começa na vida política, começa lá no banco escolar. Então, parabéns aos que estão envolvidos nesse projeto e, com certeza, somos a favor dessa moção. Tenho certeza que todos aqui assinarão essa moção a ser encaminhada para o governador, para que a gente não permita que se avance nessa ideia. Permita a parte, rapidinho. Não, eu sugiro que não seja não só ao governador, mas também aos deputados. Né? Porque os deputados que estão lá na mesma forma que nós aqui, para chancelar ou não os atos do governador, que também seja mandado pelos deputados. Principalmente os da nossa região. Os outros talvez não vão dar muita bola para a gente, mas os da nossa região aqui tem que ouvir as nossas manifestações, que é eco da manifestação dos alunos. Obrigado. Concordo realmente que os nossos deputados que aqui vieram buscar voto, que nos representam lá na Assembleia, também fiquem sabendo dessa moção ao governador, para que, se por acaso chegar algum projeto lá, eles possam pressionar para que isso não aconteça. E na última quinta-feira, eu fiz um tour noturno nos postos de saúde aqui de São Bento, até porque na minha campanha eu defendia ferrenhamente que os postos de saúde atendessem até às 10 da noite, porque concentrar todo esse atendimento no hospital não seria um atendimento adequado, principalmente para as famílias que moram lá nos bairros, que não têm condições de pegar um táxi, um ônibus, quando a pessoa está doente, para vir até o hospital. E em conversa com enfermeiros, com atendentes, com a população que lá estava sendo atendida, com os médicos, tanto no bairro de Centenário, de Serra Alta e do Cruzeiro, eu vi que há um contentamento com esse serviço hoje funcionando a pleno vapor em São Bento do Sul. Então, quero registrar aqui os parabéns para a Secretaria da Saúde, tá, que está com esse projeto em funcionamento. Lá no Centenário, em média, 45 atendimentos cada noite. O médico disse que já está chegando no limite, que já está quase ultrapassando a condição de um médico só atender. Lá na Serra Alta,
a média de 30 atendimentos cada noite, e fiquei impressionado com a qualidade do posto de saúde lá de Serra Alta, está em ótima conservação, ótimas condições de uso. E lá no Cruzeiro, um pouco menor o volume de atendimentos. Quando eu cheguei lá, já era a última visita daquela noite que eu estava fazendo, já era 9h30 da noite, já não tinha mais nenhum paciente para ser atendido. Até citaram lá que eles achavam que era suficiente fechar ali pelas 9h, 9h30, porque lá eles atendem numa média de 20 a 25 pessoas a cada noite. Então, fiquei muito feliz que aquilo que a gente defende em campanha, que a gente defende para as pessoas mais humildes, e que já lanço aqui, então, que a gente possa ir pensando em lançar isso para outros postos. Tive visitando o posto de saúde da Vila São Paulo e considero que, já que está superlotado lá na Centenário, que também lá na Vila São Paulo se estenda logo esse atendimento noturno, porque a gente vai conseguir melhorar a questão naquela região. Também perguntei quais eram os tipos de atendimento, qual é a necessidade. Assim, uma enfermeira disse, à noite vem o trabalhador que não quer pedir atestado para faltar no serviço. Olha aqui, olha o depoimento de uma enfermeira. Né? Nem todo mundo, nem todo trabalhador que arrumou um atestado, que é chamado muitas vezes de vagabundo, porque só queria matar tempo, que não sei o que lá, não é essa a verdade do nosso povo de São Bento. Vai lá de noite, fora do horário do expediente, para outro dia poder enfrentar o batente em condições. E também citar, né, que foi colocado ali, que essa busca desses postos nos bairros facilita muito a vida desses trabalhadores, porque eles saem de lá já com o medicamento na mão para ser aplicado já naquele momento, e com isso eles conseguem mais rápido se estabelecer. Então, senhor presidente, mais vereadores, era esse o meu comentário hoje. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convocando-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 13 de maio, às 18 horas. Lembrando também aos senhores vereadores que na próxima segunda-feira, dia 13, às 19h30, teremos a sessão solene em homenagem aos policiais padrão de nossa cidade.